Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 14. Nós vamos ler o versos 6 e 7. Cumprimentar os nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Fica conosco, compartilha. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para todos nós, para a glória de Deus. Apocalipse 14, nós vamos ler o verso 6 e 7. Todo mundo achou? Apocalipse 14, versos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e a fonte das águas. Amém, meus irmãos? Bondoso e eterno Pai, queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na tua presença. Bom é ouvir a tua voz, bom é o adorar na beleza da tua santidade. Fica conosco, Senhor. Aplane nas tábuas de carne do nosso coração, para que nós possamos compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto ele é um dos mais conhecidos, não é? Principalmente no meio adventista. Inclusive há quem diga que se nós estamos na batalha do grande conflito, foi aqui que a bomba explodiu. Nós conhecemos essa passagem como as 3 mensagens angélicas. É muito conhecida aqui no meio adventista e também no meio cristão. Mas eu gostaria de chamar a atenção aos irmãos a não só ao fato de ser as mensagens angélicas, as 3 mensagens angélicas, mas esse texto também é conhecido como a verdade presente. O que é, ou o que representa esse termo verdade presente? Verdade presente é o acontecimento bíblico mais importante dentro de determinado contexto. É o acontecimento bíblico mais importante dentro de determinado contexto. Vou tentar exemplificar para você. Por exemplo, lá no Gênesis, na criação, qual foi o conceito de verdade presente no Gênesis? Foi a ordem de Deus dizendo para Adão e Eva para que não tocassem na árvore ou no fruto da árvore da vida. Então esse foi o conceito de verdade presente para aquele contexto e para aquele tempo. Não toquem no fruto da árvore da vida. Então esse foi o contexto de verdade presente para aquele tempo. Um outro conceito de verdade presente pode ser dado, por exemplo, para Noé. Quando Noé ele é advertido por Deus dizendo: olha, eu vou destruir o mundo, eu vou destruir todo ser vivente. Então você vai e avisa os povos que vai haver um grande dilúvio sobre a terra e eu vou acabar com tudo. Então esse também é um conceito de verdade presente. A verdade presente para aquela época é que Deus iria destruir tudo com o dilúvio, como realmente destruiu. Mas o que isso tem a ver com a gente, né? Vou dar mais um exemplo. Moisés abriu o Mar Vermelho. Não ele especificamente, né? Mas pelo braço forte de Deus. É uma verdade ou é uma mentira? É uma verdade. O Mar Vermelho se abriu. É verdade. Mas o fato do Mar Vermelho ter sido aberto, ele reflete na nossa vida espiritual hoje alguma coisa? Sim ou não? Não. É um dado histórico, é um conceito histórico. O Mar
vermelho verdadeiramente abriu, mas ele não influencia na nossa caminhada cristã no dia de hoje. Outro exemplo, a mula de Balaão falou. Falou, não falou? É verdade? É verdade. Mas o fato da mula de Balaão ter falado, ela influencia na nossa vida hoje, na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã? Não influencia em nada. Agora, outra coisa. Jesus vai voltar. É uma verdade ou é uma mentira? É uma verdade. Então, o fato de Jesus voltar é uma verdade. Então, o conceito de verdade presente se aplica no fato de Jesus voltar. E isso está inteiramente ligado na nossa vida cristã no dia de hoje. Nós sabemos que Jesus vai voltar e temos que permanecer na presença dele. Então, o fato de Jesus voltar é uma verdade presente que influencia diretamente na nossa vida cristã e naquilo que nós chamamos de comunhão. Então, acho que os irmãos já entenderam essa questão de verdade presente. A verdade presente está aqui contida no capítulo 14, no versos 6 e 7. Deus falando para o povo que haveria um juízo. Proclamem, falem às nações, porque Deus vai trazer juízo sobre a terra. Então essa é uma verdade presente. Só que não é nada disso que eu quero falar ou quero pregar. O texto que você leu comigo aí, tem uma palavra, não escondida, mas muito específica, que está no versículo 7, que é adorai. Os irmãos leram aí, na sua Bíblia está escrito adorai, não é? E o que essa palavra tem a ver com o conceito de verdade presente e o que essa palavra influencia na nossa vida no dia de hoje? Quanto mais se aproxima o tempo do fim ou final dos dias, essa palavra adoração, ela vai se intensificar cada vez mais na nossa vida. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus Cristo, a adoração, ela vai se intensificar na nossa vida, vai se intensificar na igreja. É por isso que nós precisamos entender o que significa adoração, dentro do ponto de vista bíblico. O que é adorar a Deus? O que significa adorar a Deus dentro do ponto de vista bíblico, Osíris? Para muitas pessoas, adorar a Deus, por exemplo, é louvar ao Senhor, como os irmãos fizeram aqui com muita maestria. Para outros, louvar a Deus significa trazer o dízimo ou a oferta dele, entregar aqui no gasofilaço ou colocar ali na salva. Para uns, outros, adorar a Deus significa vir no sábado pela manhã. Ele vem lá, bate o cartão dele, olha, o Cláudio está presente, e agora vai embora para a casa dele meio-dia e tchau. Para alguns, adorar a Deus significa levar a cesta básica lá para alguma família carente ou necessitada. Então, adorar a Deus para nós tem alguns significados. Mas o grande problema está aí. Nós temos assim como costume fracionar a nossa adoração a Deus. Como eu disse, alguns acreditam em uma coisa, outros adoram a Deus de outra forma. E também está tudo certo com isso. Todas essas maneiras são formas de adorar a Deus. Só que isso não representa o todo. Por exemplo, deve ter algum jovem mais rebelde aí perto de nós. Por que todo jovem é rebelde? Não é todo, né, irmão? Que quando ele vai casar, ele diz assim, olha, quando ele quer casar, ele diz assim, olha, quando eu me casar, eu quero ter um teto para me morar. Ele quer morar debaixo de um teto só? Não. O que ele quer? Ele quer uma casa. Então ele usa a metomínia para dizer assim, olha, eu quero um teto para me morar, mas na verdade ele quer uma casa. Ele usa essa figura de linguagem para destacar uma parte que representa o todo. Quando nós adoramos a Deus, por exemplo, no sábado, nós somos acusados de sermos sabatistas. Ah, vocês são um povo que só adora a Deus no sábado. Vocês são um povo que só vão na igreja no sábado.
Mas as pessoas precisam ter uma consciência, principalmente nós adventistas, que o sábado não representa o todo. O sábado é apenas uma parte, que vai sim representar tudo aquilo que nós somos com Deus durante toda a semana. Muitas pessoas têm o sábado como o teto da sua adoração a Deus. Mas o sábado não é o teto. O sábado é o piso. O sábado, na verdade, seria a forma de nós chegarmos diante de Deus e dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela comunhão que eu tenho com o Senhor no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Então, quando nós aplicamos esse conceito de metomínia para tudo, eu falei sobre isso aqui da última vez que eu estive aqui, por exemplo, muitas pessoas vêm trazer o seu dízimo na igreja, trazem 10% deles aqui e dizem: ó Deus, eu fiz a minha parte, agora eu posso voltar para minha casa com a consciência tranquila. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você tem o seu salário nas suas mãos, a quem pertence esse salário? É a quem? É a Deus. Então, quando você vem e devolve os seus 10%, os 90% que sobra continua sendo de quem? Continua sendo de Deus. Os 10% é apenas a metonímia. É a parte que representa o todo da nossa adoração ao Senhor. E você quer saber, irmãos, uma coisa muito séria, assim, muito sincera que está acontecendo no meio de nós? Nós precisamos voltar a entender esse conceito de adoração de forma mais ampla. Deus não nos chamou para sermos apenas sabatistas. Deus não nos chamou apenas para adorarmos a Deus em um dia ou em um momento específico. Deus nos chamou, irmãos, nós adventistas, eu tenho defendido isso muito. Em todo lugar que eu tenho ido pregar, eu tenho falado muito sobre essa questão e tenho citado adventistas mesmo, porque profeticamente nós somos a igreja que vai levar essa mensagem até o fim. Mas para que essa mensagem ela possa ir até o fim, nós precisamos entender que toda a nossa relação com Deus não se resume a alguns atos, não se resume a alguns fatos que nós praticamos na igreja, mas principalmente em um contexto mais amplo. Tudo que nós fazemos e tudo que nós somos precisa refletir o caráter de Deus em nós. Tudo que nós fazemos aqui dentro ou fora daqui precisa refletir toda a comunhão que nós temos com Deus. Não é o fato de eu chegar aqui no sábado pela manhã, não é o fato de eu entregar o meu dízimo, a minha oferta, não é o fato de eu exercer o meu ministério, não é o fato de eu fazer alguma ação missionária, mas tudo isso precisa representar um todo da minha vida pessoal com Deus, da minha adoração a Deus. Você sabe que chegou um tempo, e eu quero que você abra a sua Bíblia, lá no livro de Isaías, por favor. Isaías. Capítulo 1. Todo mundo achou? Isaías capítulo 1. Olha o que está escrito no verso 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Agora vamos para o verso de número 11. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos, de carneiros e de gordura de animais. Eu não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Verso 12. Quando vindes para compadecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Ó, o verso 13. Não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para a minha abominação.
e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Você sabe o que Deus está dizendo aqui? Não dá mais para me adorar só de maneira superficial. A adoração superficial, feita de qualquer forma, de qualquer maneira. Deus está dizendo assim, ó, nem um sábado de vocês eu suporto mais. Todas as ofertas, todos os sacrifícios que vocês fazem na minha presença, já não me agrada mais. Eu já não suporto o ajuntamento solene de vocês, porque vocês confessam com a boca o que não tem no coração. Confessam com a boca aquilo que não tem no coração. É por isso que Deus está nos chamando nesses últimos dias, meus irmãos. Adorar a Deus é tudo que nós somos e tudo que nós temos. Não dá mais para nós apenas fazermos parte de uma espécie de bolha religiosa. Não dá mais para nós fazermos parte apenas de uma espécie de adoração religiosa, mas Deus está falando pela sua palavra. Me adorem na sua totalidade. Eu falei aqui da última vez que tudo que nós aprendemos aqui dentro da igreja é para ser usado lá fora. Tudo que nós aprendemos, irmão Cláudio, aqui dentro da igreja é para ser usado lá fora. Eu vou dar um dado aqui, nem sei se pode, mas também, se não puder também, eu não tenho medo de muita coisa, não. Passei dessa fase. Muito longe. Você sabe quantos alunos da escola bíblica estão esperando uma visita hoje? Sabe quantos alunos? 300 mil. 300 mil pessoas estão nesse momento esperando uma visita de algum de nós. 300 mil pessoas que entraram em contato conosco e disseram assim, nós queremos o estudo bíblico, nós queremos estudar a Bíblia, nós queremos ter um contato pessoal com Deus, como vocês também tiveram. É por isso que, quando nós olhamos para esse conceito de adoração a Deus, nós temos que ampliar tudo que nós temos e tudo que nós somos. Porque a obra que ainda precisa ser completada, ela é muito grande. Nós somos chamados nesses últimos momentos, irmãos, para ter um senso de responsabilidade maior. Não dá para nós nos conformarmos com o mundo. O apóstolo Paulo diz isso à igreja romana, no capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, e nem com aquilo que nele há, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É por isso que eu digo que todo adventista devia acordar de manhã e pedir a Deus, quem eu vou abençoar hoje? Para quem eu vou ser uma bênção no dia de hoje? Todos os cristãos, principalmente os adventistas, deveriam acordar pela manhã, porque nosso trabalho é muito árduo. Você sabe por quê, irmãos? As pessoas entendem às vezes que precisam guardar o sábado, não é? As pessoas entendem que precisam ser fiéis a Deus, mas entendem porque fazem parte de uma igreja ou de uma denominação. Quando eu cheguei aqui, eu entendi, por exemplo, que eu precisava guardar o sábado porque agora eu era adventista. Tudo certo com isso. Mas alguma coisa dentro de mim estava dizendo, rapaz, precisa de mais. Você não pode guardar o sábado porque você é adventista. Você tem que guardar o sábado porque o sábado é bíblico. E se o sábado é bíblico, você tem que entender que existe um conceito por trás de tudo. Existe um conceito por trás do sábado, existe um conceito por trás de cada doutrina que nós defendemos.
Nós não podemos simplesmente aceitar, achar que é verdade, balançar a cabeça para tudo e nos conformar porque está tudo bem. Deus tem uma obra maior a ser executada por você, através de você. E Ele espera que quando você o adorar, Ele espera que quando nós o adoremos, nós entendamos que existe um conceito muito maior por trás disso. Vou te dar um exemplo bem... Abra sua Bíblia, no livro de Ageu, por favor. Para falar dessas coisas, a gente tem que falar na Bíblia, né, irmãos? Antes disso, deixa eu contar uma história para vocês. História com H. Eu fui pregar em uma igreja nossa, determinada igreja aí, nesses cultos de quarta-feira. Esses cultos de quarta-feira, de que quando eu passo quando eu venho para a igreja, eu passo por 12 igrejas, tá? Qualquer dia da semana eu passo por 12 igrejas. E todas as 12 igrejas estão apinhadas de gente. Estão cheias, estão lotadas. E aí eu venho com o meu coração doendo. Quarta e domingo o coração dói. Para quem é pregador, dói. Vamos lá. Eu fui pregar em determinada igreja nossa. Aí eu cheguei lá, tinha 4 pessoas em uma quarta-feira. Uma igreja linda, enorme, tinha 4 almas. 4 almas penadas. 4 irmãos. Aí quando eu cheguei para pregar, eu fui pensando no meio do caminho, a mensagem, está tudo certo. Porque eu não estou falando de mim, eu estou falando a minha experiência, tá? Ninguém é melhor do que ninguém, cada um, né? Está tudo certo. Mas para mim não tem importância se é para 1 milhão e se é para 1, é a mesma coisa. Para mim não faz diferença nenhuma. Mas eu cheguei lá, o irmão disse assim, irmão, eu vi ele arrumando as cadeiras assim, disse assim, irmão, olha, como tem pouquinha gente, nós vamos fazer aqui um pequeno grupo. Eu falei, não, eu vim pregar, eu vou usar o púlpito. Não, irmão, mas tem pouquinha gente. Não tem problema. Porque nós viemos aqui cultuar a Deus. O culto não é meu, o culto não é seu. O culto não é nosso. Nós apenas emprestamos os nossos talentos. Nós apenas emprestamos a nossa devoção a Deus e para cultuar a Deus. Então, se é culto, vamos cultuar. Ele ficou me olhando com o olho desse tamanho assim, disse, pede para o pessoal sentar aqui, fique à vontade, mas eu vou usar o púlpito e, por favor, vamos usar a doxologia da igreja e vamos fazer um culto como Deus merece. Porque nós não podemos tomar as decisões achando que o culto tem que ser maior ou menor pelo número de pessoas. Deus não mede a nossa espiritualidade dessa forma, ou mede? Muito bem. Vamos ler a Bíblia, Cláudio, para de contar a história. Capítulo 1 de Ageu. Olha o que está escrito no verso 4. É para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas. E esta casa há de ficar deserta. Ele está dizendo casa de Deus. Casa dele. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. E dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Sabe qual é o contexto aqui? O povo está vindo de uma situação improvável. Eles vêm do cativeiro. Humanamente, quem estava cativo olhava para a situação e dizia, nós nunca mais vamos retornar para a nossa terra. Nunca mais nós vamos retornar para a nossa casa, para a nossa pátria. Mas Deus, com o seu braço forte, faz com que esse povo retorne para a sua terra. Mas quando eles retornam para lá, qual era a preocupação deles? Era de edificar as suas casas. Era de fazer plantação. Era de cuidar daquilo que era pessoal, daquilo que é próprio, esquecendo-se o quê? Da casa de Deus, esquecendo-se da adoração.
Até adoravam a Deus, agradavam ao Senhor de alguma forma, mas a casa de Deus estava abandonada, estava vazia. Adoravam a Deus da maneira deles. Plantavam, construíam as suas casas. Aí Deus diz: olha, vocês estão plantando, mas estão colhendo o que não é suficiente. Vocês recebem o salário de vocês, mas vocês vão caminhando e o salário vai ficando pelo caminho. Vocês tentam se aquecer, mas vocês não conseguem, porque ainda falta alguma coisa. E o que é? Falta edificar a minha casa, falta me adorar da maneira que eu quero. Não é da maneira que vocês imaginam que seja. É dessa forma que Deus olha para a sua igreja hoje. E para terminar, não vou cansar você não. Abre a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Samuel. Capítulo 1. Todo mundo aqui conhece a história de Ana, né? O que Ana queria? Queria um filho. Eu tenho um parente que ele pediu muito uma menina. A menina nasceu e infelizmente veio a falecer 5 dias depois. Eles pediram uma menina de novo, veio uma menina. E tomara que eles escutem isso aqui. O nome dela é Fernanda. Nasceu a Fernanda. A Fernanda não podia tropeçar, porque era um cuidado. Eu até entendo. A gente até entende. A Fernanda não podia espirrar, que já estava doente. A gente até entende. O cuidado. O mesmo cuidado, por exemplo, Ana deveria ter com o filho, não deveria? Ana deveria ser aquela mãe assim, se o Samuel pedisse assim: mãe, eu quero dormir na casa da avó hoje. Ela dizia: não, você não vai não, você vai dormir comigo, que isso? Mas olha o que Ana fez depois que o Samuel desmamou. Olha o verso de número 28. Pelo que também o Senhor, eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ela fez o que ali? Adorou ao Senhor. Você entende que adoração, irmão, não é parte? Adoração é tudo. Adoração não é uma parte. Adoração não é uma presença no culto em um dia da semana. Adoração não é fazer algo na igreja uma vez ou outra. Adoração não é apenas emprestar os nossos dons à igreja. Adoração vai muito mais além. Adoração é tudo. Adoração é lá no seu departamento onde você é chefe. Adoração é lá na sua família onde você é o chefe, ou a esposa, ou o marido. Adoração é lá com a sua vizinhança. Adoração é quando você está dirigindo o seu carro. E tem uns que esquecem que é crente quando está dirigindo. Adoração é tudo. Outro exemplo, agora a gente encerra. Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. O contexto aqui, Abraão, ele recebe uma ordem de Deus para sacrificar o seu filho amado, para sacrificar Isaac. Abraão era um homem que estava acostumado a sacrificar, viu, irmãos? Então, durante algum tempo, ele já havia sacrificado o seu filho aqui no coração. Porque ele sabia que para sacrificar o filho, ele tinha que amarrar as mãos e os pés. Ele tinha que degolar, aspergir o sangue e colocar fogo no corpo. Abraão sabia que o seu filho tinha que sofrer. Mas olha o que está escrito no verso de número 5. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com os jumentos, e eu e o moço iremos até ali. E havendo feito o quê? Adorado,
tornaremos a vós. Adoração é tudo, irmãos. Adoração é tudo que nós somos, é tudo que nós temos, é em todo lugar. Adoração não se resume a um dia, a um momento. Adoração é tudo. Eu quero que você, durante essa semana, coloque isso no teu coração. Que adorar a Deus é tudo que nós somos e tudo que nós temos. Porque quanto mais se aproxima o tempo do fim, essa questão da adoração vai se intensificar ainda mais na nossa vida. Os irmãos vão louvar a Deus. Pode vir aqui, irmãos, pode vir aqui. Eu quero fazer um pedido aqui, porque já que hoje está calor mesmo, tá. Você pode se levantar? Por favor. Fica bravo comigo, não. Se sentirem à vontade, por Deus, vou pedir para você vir aqui pertinho de mim. Vem aqui perto, eu quero orar com você. Vem cá, meu irmão, tu é meu amigo, não me deixe sozinho não. Venha, estraga a família. Isso, vem aqui pertinho, nós vamos adorar aqui, nós vamos terminar aqui juntos. Isso, pode vir. Pedindo para Deus, para que o culto seja apenas uma parte de um todo. Reflexo da nossa vida, reflexo da nossa comunhão com Deus. A última música é bem conhecida, Renova-me. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Curva a sua fronte. Maravilhoso Deus e Pai que estás no céu, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse dia de hoje. Muito obrigado porque nós estamos iniciando a nossa semana na sua presença. Nos dá uma semana, Senhor, abençoada e abençoadora. Que cada dia dessa semana seja apenas uma parte de um todo. Na sua presença, o adorando e o louvando em todos os nossos afazeres. Que nós sejamos uma bênção nas suas mãos. Que nós sejamos instrumentos, Senhor, de bênção para as pessoas. Sejamos luz nesse mundo de caos. Esse é o pedido que nós te fazemos. Já agradecidos por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. E que Deus abençoe os irmãos.